Muito bem, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Muito bom ter você aqui nessa quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Vamos aqui iniciar os trabalhos de hoje falando sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma rodada bem extensa nessa terça-feira, bastante jogos aconteceram na NBA, né? Alguns bem bons, né? Magic e Lakers foi puta jogo. Tivemos também Cavs e Knicks. Tivemos Warriors e Pelicans, grande jogo do Zion, inclusive. OKC contra Toronto Raptors. É um jogo que OKC quase entregou a paçoca, né? Testou a paciência do torcedor, mas conseguiu sair com a vitória, mesmo cheio de desfalque. Keyson Wallace jogando pra caralho. Que mais? A gente teve Minnesota contra Blazers, foi um bom jogo. Enfim, a gente teve vários jogos bons. Nesse vídeo eu vou passar por cada um deles. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal. Estamos aí com a meta de bater 100 mil inscritos até o fim do ano. Então se você não for inscrito, já se inscreve para dar essa moral, para nos ajudar a alcançar essa meta. Também não se esqueça de dar uma conferida lá nas promoções da Centauro. Centauro sempre com promoções maravilhosas para vocês. E usando o cupom SWISH10, SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então aproveita, usa o cupom SWISH10, que é sucesso. Obrigado, Centauro, pela parceria. E vamos lá, né, cara? Vamos começar essa bagaça, roda a vinhetinha. E aí, na volta, já começamos a falar sobre a rodada de ontem. Vai! Pera aí. Agora sim. Agora vai! Beleza, pessoal. Vamos começar aqui falando sobre a vitória do Sixers pra cima do Pacers, né, cara? Filadélfia com Joel Embiid de volta, né? Embiideira que ficou fora dos últimos 5 jogos. Ele fez o seu retorno ontem, voltou bem, tá? Em 26 minutos foram 27 pontos pro Embiid. Jogou demais. E juntamente com Tyrese Maxey e VJ Edcombe, que também foram muito bem, né? Maxey veio para 32 pontos, 9 rebotes, 8 assistências. O Edcombe veio para 23 pontos, né? O trio de Filadélfia foi muito bem. O Sixers conseguiu uma vitória protocolar, volta a vencer jogos seguidos depois de um bom tempo, né? Sixers chegando à sua 32ª vitória na temporada. Muito bom, né? Ter o Embiid de volta faz uma diferença absurda desde a virada do ano. O Sixers está 13-5 com o Embiid em quadra. Sem ele, 2-7, né? Então, é nítida a diferença que o Embiid faz. Voltou bem. Filadélfia volta a vencer. Vencer jogos seguidos. Vitória importante contra o fraco Pacers, que tá só pensando no draft. 44 derrotas. Uma das piores campanhas da NBA. Aí a gente teve Atlanta Hawks contra o Washington Wizards. Um jogo que normalmente não teria nenhum tipo de apelo popular, né? Um jogo que ninguém assistiria. Só que ontem, cara, esse foi um jogo que nos proporcionou algumas narrativas interessantes, né? A principal delas, a volta de Trae Young para Atlanta, né? O Trae Young esteve presente ontem no jogo, não jogou, né? Inclusive não tem nem data para estrear pelo Wizards ainda. A expectativa é que ele nem jogue nessa temporada, jogue só na temporada que vem. Mas ele esteve presente ontem no jogo, foi ovacionado pela torcida de Atlanta, como já era esperado, né? A torcida mostrando todo o seu carinho pelo Trae. Se emocionou com o vídeo de homenagem que o Hawks fez para ele, momento muito bonito. Então teve, né, esse elemento no jogo de ontem, né, o comeback de Trae Young a Atlanta. E tivemos também uma outra coisa que tornou esse jogo interessante, que foi a estreia do Kuminga, né, o Kuminga que foi trocado do Warriors para Atlanta na deadline. Ele fez a sua estreia por Atlanta e, meu amigo, te falar, que estreia do homem, hein? Que estreia do Kuminga.
Em 24 minutos foram 27 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, com 9 de 12 nos arremessos de quadra e 3 de 4 no perímetro, cara. Foi a melhor estreia de um jogador do Hawks desde 2002, tá? Foi um jogo espetacular do Kuminga, um baita de um cartão de visitas, um cartão de apresentação no caso, né? Cara, excelente. Excelente jogo dele. A saída do Jalen Johnson durante a partida acabou permitindo com que o Kuminga tivesse mais protagonismo, tivesse mais minutos, e ele soube aproveitar muito bem, né? Fica a preocupação, né, em relação ao Jalen Johnson, que saiu com 6 minutos de jogo. Tomara que não seja nada grave, mas assim, em meio à apreensão pelo Jalen Johnson, teve a empolgação com o Kuminga, que foi o melhor jogador ontem da partida, disparado, assim, jogou pra caralho. E que jogo, cara, 2 roubos de bola ainda, plus minus de mais 16, cara, jogou demais o Kuminga. E é um cara que eu tenho ótimas expectativas pra essa temporada, mano. Pra essa temporada não, pra essa temporada também, mas pra essa nova fase dele. Essa nova fase dele no Hawks, longe do Golden State, longe do Steve Kerr, me dá um otimismo, tá? O Kuminga é um jogador que sempre teve um potencial muito grande, mas ele nunca foi, de fato, explorado no Golden State, né? Claro que ele também teve culpa no processo e tal, mas eu acho que o Warriors, especialmente o Steve Kerr, foi muito responsável pela não ascensão do Kuminga na liga. Eu acho que se o Kuminga tivesse com outro técnico, em um outro time, eu acho que o Kuminga já teria um patamar muito mais alto na NBA do que ele tem. Porque o potencial físico e técnico dele sempre foi muito grande. E ele teve ótimos flashes no Golden State. Só que o Steve Kerr, por alguma razão, nunca priorizou o Kuminga. O Steve Kerr nunca fez com o Kuminga o que ele faz com o Podziemski, por exemplo. Que é mesmo com o Podziemski jogando mal, deixar ele jogar, dar minutos pra ele. Ele nunca fez isso com o Kuminga. Nas poucas vezes que ele fez, o Kuminga correspondeu, né? E agora no Atlanta ele vai ter toda a liberdade do mundo pra jogar. Ontem foi a sua primeira pisada em quadra com a camisa do Hawks. E ele fez um jogo realmente fantástico. Otimista, muito otimista e muito animado pra essa nova versão de Jonathan Kuminga, longe da ditadura de Steve Kerr. Se liberte, Kuminga! Se liberte, Kuminga! Porra! Jogou muito bem, cara. Jogou muito bem. E o Hawks venceu seu 29º jogo na temporada e o Wizards perdeu o seu 41º jogo, também uma das piores campanhas da NBA. Outra pior campanha que, né, conseguiu piorar ainda mais a sua campanha foi o Nets, né? Enfrentando o Dallas Mavericks em Brooklyn, o Nets perdeu 123-114, Dallas Mavericks chegando à sua 21ª vitória na temporada, e o Brooklyn Nets chegando a 42 derrotas, né? 20 derrotas em casa pro Brooklyn Nets, hein? Temporada difícil pro torcedor, mas faz parte do processo, né? Tudo faz parte do processo. Acredito que em breve veremos um Brooklyn Nets competindo, né? Porque o Brooklyn, diferente de alguns outros times que estão tancando, como por exemplo o Washington Wizards, Brooklyn já tem um técnico, né? Já tem um técnico bom pro futuro. Tem uma boa base jovem, vai ter boas escolhas no próximo draft, então tem boas moedas de troca, como por exemplo o Claxton, que ontem foi o melhor jogador do Brooklyn. Então o Brooklyn, dos times que estão tancando, tirando o Pacers, né, que é uma anomalia estar tancando, não era pra estar tancando, mas considerando os outros times fora o Pacers, que estão aí nesse processo de tanque, talvez o Brooklyn seja o que mais está encaminhado para se tornar competitivo em 2, 3 temporadas. Ah tá, obviamente que o Jazz também tá fora, porque o Jazz é outro que tá tancando sem precisar tancar, porque o time já é bom, mas tá tancando porque quer aproveitar esse próximo draft. Mas então, tirando o Jazz e tirando o Pacers, que são times que estão tancando sem precisar tancar de fato, porque são times bons, o Nets talvez seja o que mais está encaminhado, cara.
Né? Claro que a gente vai falar sobre o Wizards, que tem Trae Young e Anthony Davis pra jogar a temporada que vem. Mas o Brooklyn, cara, essa base jovem que eles montaram com o Jordi Fernandes como técnico, me dá uma sensação boa. Eu sou um dos otimistas com o Brooklyn Nets, tá? Eu sou bem otimista com esse Brooklyn Nets. E ontem perdeu mais uma, o que é bom pro projeto Tank, né? O que é bom. Aí a gente teve o Oklahoma City Thunder encarando o Toronto Raptors lá no Canadá, né? Um jogo que tinha tudo pra ser muito difícil pra Oklahoma. Primeiramente pela questão dos desfalques, mais um jogo sem Shea, sem J-Dub e companhia. Mas também pelo adversário, né? Toronto Raptors é um dos melhores times do leste na temporada. Foi pro jogo de ontem com 34 vitórias. Muito bem ranqueado na conferência. Jogando em casa, né? Onde até ontem o time tinha 16-13 de campanha. Então era um jogo duríssimo para o OKC. Só que o OKC conseguiu lidar bem com o jogo, né, cara? Fez um grande primeiro tempo, especialmente no segundo quarto, né? Meteu 35-19 no segundo quarto, jogou pra caralho. No terceiro quarto, o OKC conseguiu estender ainda mais a sua vantagem com a parcial de 38-29. Muito bem na defesa, dominante na defesa. E no ataque, tendo ali Kayson e Isaiah Joe como seus principais, né, pontuadores, seus principais jogadores. Só que no quarto período o OKC resolveu brincar, né? O OKC resolveu brincar com o perigo. Toronto Raptors conseguiu dar uma encostada boa no placar, né? O OKC chegou a ficar o quê? Uns 4 minutos sem pontuar? Acho que foi mais ou menos por aí. E o Raptors deu uma encostada, só que o OKC conseguiu, né, impedir a pipocada, conseguiu garantir a vitória por 116-107. O OKC chega a 45 vitórias na temporada. Ontem, inclusive, foi a terceira vitória seguida do OKC sem Shea e sem J-Dub, né? Que é muito bom. Lembrando que no último jogo o OKC ganhou de Cleveland, né? E agora ganhou de Toronto lá no Canadá. Então 2 vitórias aí dessas últimas 3 muito grandes. E mais uma vitória na conta de Kayson e Isaiah Joe, né, cara? O Isaiah Joe, nesse período sem Shea e J-Dub, ele vem sendo um dos principais jogadores de OKC, né? Dá até pra dizer que essas últimas 3, 4 semanas do Joe foram as melhores semanas dele com o OKC, cara. Desde que ele chegou no time. Ele realmente tá jogando muito bem. Ontem, mais um jogaço do Isaiah Joe, 22 pontos, 6 de 11 no perímetro, também aparecendo bem na defesa, com 2 roubos de bola, jogou demais o Isaiah Joe. E o Kayson Wallace, cara, vou te falar, surpreendente o Kayson nesses últimos jogos, viu? O Kayson, ele sempre foi um jogador importante para o OKC, desde que foi draftado. Temporada passada ele teve sua ascensão, né, sendo uma peça fundamental para a conquista do título. Só que nessa temporada o Kayson, ele vinha oscilando, né, cara? Não teve um bom começo, teve um começo de temporada bem abaixo, o que é normal para um menino de 22 anos, ele é um cara extremamente jovem ainda. Mas ele tava meio mal, só que esses últimos jogos, né, cara, os últimos 15 jogos dele, cara, são excelentes, né, cara? Você pega os números dele, nos últimos 15 jogos, são 13 pontos de média, 2 roubos de bola por jogo, 4 assistências por jogo, chutando para 36% para 3. São números muito bons, principalmente se você considerar que se trata de um jogador que tem como sua principal função marcar os melhores guardas adversários. A principal função do Kayson não é entregar pontos, não é entregar assistências. Só que pela necessidade do time, ele tá tendo que fazer isso e tá fazendo isso bem. E aí você pega o recorte dos últimos 2 jogos, contra Cavs e Toronto, 2 jogos dificílimos, o cara tem 23 pontos por jogo nos últimos 2 jogos. 8.5 assistências, 61% para 3. Nesses 2 últimos jogos, contra 2 ótimas defesas, ele deu 17 assistências, cometendo só 3 turnovers. Nos 2 jogos juntos. Então, em meio a essas lesões do Thunder, que vem sendo um problema pro time, você tem caras crescendo, né? O Isaiah Joe, o Kayson Wallace, né? Então, é foda falar isso, né? Mas talvez esse momento do Thunder sem Shea, sem J-Dub, acabe sendo visto lá na frente como um momento importante, porque está fazendo jogadores que não vinham tão bem
crescer, né? Kayson, Isaiah Joe, ao mesmo tempo que tem outros caras que estão, né, regredindo, né? Acho que o Chet, nesses jogos sem Shea e sem J-Dub, tá muito aquém do que é esperado. O jogo dele contra Cleveland foi muito bom. Gostei muito do jogo dele contra Cleveland. Mas ontem mesmo, cara, um jogo extremamente apático do Chet. Mais um jogo, né, apático do Chet, que impressionante como ele não consegue assumir a responsabilidade, cara. E é isso que me pega no Chet, sabe? Eu adoro o Chet na defesa, acho ele, pra mim, ele é um dos melhores defensores da liga, sem dúvida alguma. Claro que fica atrás de nomes como o Embi e tal, mas, por exemplo, ele e o Mobley, pra mim, é pau a pau. É pau a pau. Então ele é um dos melhores defensores da liga. Ele tem ferramentas ofensivas muito boas, né? Uma mobilidade muito boa, né? Uma envergadura absurda. Tem o arremesso, que é algo que torna ele um big muito especial na liga, né? Eu sempre falo que pivô que tem uma proteção de aro de elite e que arremessa bem de 3 é raridade na NBA atual. Você vai ter 3, 4 nomes que fazem isso hoje na liga. E o Chet é um desses nomes. Você tem o Embiid que faz isso, você tem o Chet que faz isso, você tem o Miles Turner que faz isso. E é mais ou menos por aí, né? Então o Chet, ele tem ferramentas ofensivas que são muito raras, né? Só que, diferente do Embiid, por exemplo, falta pro Chet o tesão de ser protagonista, sabe? Ele não quer, parece que ele não quer, sabe? Não quer, ele some do jogo, se abdica do jogo em vários momentos, sabe? Ontem foi um jogo desse, só que graças, né, ao Kayson, ao Isaiah Joe, ao próprio Caruso que voltou bem de lesão, ao Hartenstein, ao Lu Dort e tal, o Thunder ainda conseguiu vencer mesmo com o seu terceiro melhor jogador, né, o seu All-Star, se abdicando do jogo. Então, esse é o assim, se tem algo que ficou exposto nesses jogos sem Shea J-Dub, é a falta de protagonismo do Chet. É a falta de querência dele de ser protagonista. Isso ficou muito exposto e me incomoda como torcedor. Mas, ao mesmo tempo, fico feliz de ver outros caras assumindo esse protagonismo, como é, por exemplo, o caso do Cason Wallace, que vai arrancar uma grana violenta do Thunder no off-season. Na boa, cara, menos de 20 milhões por ano esse moleque não pega. 20 milhões é o piso da negociação com o Kayson. Pra mim, sinceramente, cara, não vai me surpreender se o Thunder jogar 22, 23 milhões na mão dele. Porque ele é muito valioso, cara. Esse moleque ele tá jogando muito bem. E hoje só vale 5 milhões, né? O que é absurdo, né, cara? Que planejamento do Sam Presti, né? Poderia ser mais agressivo nas trocas? Poderia. Mas é realmente impressionante que o Sam Presti consegue garimpar de talento, né, cara? O Cason Wallace foi um puta achado. Ontem foi o grande nome da vitória do Thunder. Aí a gente teve o New York Knicks enfrentando o Cleveland Cavaliers e sendo completamente dominado, né? Ontem o Cavs entregou uma das suas melhores atuações defensivas na temporada, limitando o Knicks a apenas 94 pontos, né? Com exceção ali do Jalen Brunson. Nenhum jogador do Knicks conseguiu fazer muita coisa, né? Muito mérito da defesa do Cavs, que foi excelente com o Jarrett Allen, com o Evan Mobley, com o Keon Ellis, com o Dennis Schroeder. Foram excelentes, Jalen Tyson também. Ofensivamente, não foi um jogo brilhante do Cleveland, mas fez o suficiente para vencer. Jarrett Allen foi um dos cestinhas com 19 pontos, né? Mitchell e Harden pontuaram na casa dos 20, mas não tiveram muita eficiência. Mas a defesa de Cleveland ontem resolveu. A defesa resolveu, trabalho excelente. Cleveland chega à sua 37ª vitória na temporada. O Cavs, que desde a virada do ano é um dos melhores times da NBA, sem dúvida alguma, né? São 8 vitórias nos últimos 9 jogos, 13 nos últimos 15. O time tá voando. E a vitória de ontem foi muito importante, né, cara? Porque com a vitória de ontem, Cleveland consegue igualar a campanha do Knicks, né? Ambos estão empatados na conferência, com 37 vitórias e 22 derrotas. Então, vitória importantíssima, especialmente pela dominância que Cleveland mostrou na defesa, cara. Trabalho excelente da defesa de Cleveland.
E trabalho horrível do ataque do Knicks, que ontem foi extremamente previsível, extremamente pragmático. Lembrou muito os tempos de Thibodeau, né? Lembrou muito o ataque do Tom Thibodeau, aquele ataque engessado, ruim. Ontem a gente teve um revival do Knicks, do Tibbs, né? Enfim. Aí a gente teve Charlotte passando o carro no Bulls, né? 131-99 foi o placar final. Vitória extremamente dominante do Hornets. Com o Knippel, de novo, né? Sendo o grande destaque do Hornets na partida. Juntamente ali do Brandon Miller, lideraram o Hornets na pontuação. Knippel, que ontem se tornou o jogador mais rápido a alcançar a marca de 200 bolas de 3 na carreira. Ele precisou de menos de 60 jogos para conseguir isso. Né? Temporada sensacional do Knippel, que nessa última atualização para o Rook of the Year apareceu de novo em primeiro lugar, na frente do Cooper Flagg. Tô falando, gente, esse Rook of the Year vai pro Knippel. Eu tô falando não é de hoje. Vocês vão ver. Vocês vão ver. E não adianta chorar depois, porque vai ser justo, porque o que esse moleque tá jogando é um absurdo. E o Hornets tá jogando um absurdo também, né, cara? O Hornets volta a vencer jogos seguidos depois das últimas derrotas. São 12 vitórias nos últimos 15 jogos. Né? Tá muito na briga por pós-temporada. Né? Ontem, 7 jogadores diferentes marcaram 10 ou mais pontos. 4 passaram dos 15. Atuação sensacional, cara. Atuação sensacional. Grande resultado para Charlotte e mais uma derrota para o Bulls, né? 10 derrotas seguidas para o Bulls, maior sequência de derrotas ativa na temporada. O Bulls que desde a deadline resolveu abraçar o tanque, né? A verdade é essa. O Chicago tá no tanque. Problema é que começou a tancar tarde, né? Já são muitas vitórias para o Bulls, né? Já são 24 vitórias na temporada. Então, se tivesse começado a tancar antes, talvez o Bulls poderia até sonhar com a pique alta no próximo draft. Mas começando a tancar agora, demorou, né? Quem diria, né? Que a diretoria do Bulls não conseguiria planejar nem o tanque. É uma incompetência realmente que assusta, né? Enfim. Milwaukee Bucks venceu o Miami Heat, 128-117. Miami Heat, né, conseguindo a proeza de perder para esse time do Bucks, que até vem bem, viu? Eu tô brincando aqui, mas, cara, o Bucks vem entregando alguns jogos interessantes, 7 vitórias nos últimos 9 jogos, né? Ontem, né, Ryan Rollins, Kevin Porter Jr., Bob Portis, Jericho Sims foram muito bem, né? Os operários ali conseguindo fazer um bom trabalho. Ao mesmo tempo que teve o Miami Heat, que, pelo amor de Deus, hein, cara, o fechamento de jogo do Heat ontem foi uma coisa horrorosa, né? Uma coisa terrível. Nos últimos 6 minutos de jogo, o Heat não conseguiu uma cesta. E era um Heat com Norman Powell, com Bam Adebayo, com Tyler Hero. Não conseguiu uma cesta nos últimos 6 minutos, cara. Uma coisa simplesmente horrorosa esse time do Heat ontem. E mereceu perder. Mereceu perder. Bucks chega à sua 25ª vitória. Em breve, Giannis deve voltar. Curioso para ver o que o Bucks vai conseguir nessa temporada ainda. E o Heat, completa decepção, né, cara? Aí a gente teve o Pelicans vencendo o Golden State Warriors, né, depois de um primeiro tempo extremamente dominante. O Pelicans acabou passando um certo veneno no segundo tempo, né? O Warriors conseguiu ali dar uma encostada, mas a virada não foi consumada. O Pelicans conseguiu garantir o resultado, 113-109 foi o placar final. Pelicans que, né, tá fazendo uma temporada muito abaixo, mas tem coisas a se comemorar, né? Acho que a principal delas é a saúde do Zion, né? O Zion ontem chegou a 33 jogos seguidos, né, como titular no Pelicans, maior sequência da carreira do Zion, né? Então a gente está falando do Zion mais saudável que o Pelicans já teve, né? Um Zion que nesses 33 jogos, jogando em média 29 minutos, fez mais de 20 pontos em 24 jogos, fez mais de 25 em 12, né? Ontem 26 pontos contra o Warriors. Então é um Zion que vem jogando
bastante em termos de quantidade de jogos e vem jogando bastante também em termos de qualidade técnica. Tá jogando muito bem. O fevereiro do Zion é muito bom. E ontem foi o grande nome da vitória. Outra coisa que o Pelicans tem que comemorar muito é a volta do DeJounte Murray. Depois de 13 meses fora, DeJounte Murray voltou a jogar basquete. Foram 13 pontos, 2 rebotes, 3 assistências, 1 steal e uma cesta clutchaça no final do jogo. Jogou muito bem o DeJounte Murray, né? Um jogador que já foi All-Star na liga, ele já foi um dos melhores PGs do Oeste durante uma temporada. É um cara que hoje em dia não chega nem perto do nível que ele já teve, mas é um cara que tem potencial, né? Um cara que tem potencial até pensando em possíveis trocas, né? Ter o DeJounte Murray de volta é importante pensando nisso também, de valorizar o cara para uma possível troca no off-season. Então, além da vitória de ontem, que foi legal, é sempre bom vencer, ainda mais um time que venceu tão pouco como o Pelicans, né? Outras coisas, né, o Pelicans tem para comemorar. A saúde do Zion, a volta do DeJounte Murray. Então foi uma noite legal aí pro torcedor do Pelicans. Pro torcedor do Warriors, obviamente que não foi nada bom, né? Perder nunca é legal, ainda mais perder para um Pelicans depois de vencer Denver do jeito que venceu. Um puta balde de água fria. Né? O Warriors que daqui a pouco vai ter uma sequência duríssima, né, cara? Depois desse próximo jogo contra o Memphis, que é um jogo bem acessível, o Warriors pega na sequência Lakers, Clippers, Rockets e OKC, né? Então vencer ontem era muito importante para tentar acumular uma gordurinha para esses próximos jogos que vão ser bem duros e que o Warriors provavelmente não vai ter ainda o Stephen Curry à disposição. Então foi uma vitória que o Warriors deixou escapar. Outra coisa ruim ontem, né, que acabou sendo um contraste pro Golden State, foi a estreia do Kuminga, né? Em meio à derrota pro Pelicans, com o Porzingis não jogando e tal, de novo, né, Porzingis sendo desfalque, teve o Kuminga desfilando em Atlanta, né? Então, o torcedor do Warriors ontem deve ter ficado com aquela saudadezinha da ex, né? Deve ter rolado. Mas tem algo bom, pelo menos, que é o Gui. Né? Em meio à derrota, Gui Santos conseguiu mais um duplo-duplo, segundo duplo-duplo do Gui na carreira, foram 15 pontos, 12 rebotes, 4 assistências, 3 tocos e 2 roubos de bola pro Gui. Uma atuação muito boa do Gui, preenchendo todos os espaços do box score. Né? O Gui que fechou o mês de fevereiro voando, né, cara? Né? Em fevereiro, 14,2 pontos por jogo, 5,8 rebotes, 3,2 assistências, chutando para 56,8% no geral, 42,3% para 3, né? Splits maravilhosos. O Gui termina fevereiro liderando o Golden State em field goal, liderando o Golden State em field goal para 3, liderando o Golden State em duplos-duplos, segundo em rebotes, segundo em tocos e segundo em roubos de bola, cara. Foi um mês excelente do Gui, né? O melhor mês de um brasileiro na NBA em muito tempo, tá? Então, é algo a se comemorar, né? Principalmente, obviamente, nós, né, brasileirinhos, né, que sempre estamos aqui na torcida pelo Gui. Pelo menos eu tô. Eu tô sempre torcendo pelo Gui. Ontem fiquei muito feliz pelo jogo que ele fez. E o fevereiro do Gui realmente foi absurdo. Absurdo, tá? Bom, pra encerrar, a gente teve o Celtics vencendo o Phoenix Suns, né? Vitória por 97-81. Derrick White e o Neemias Queta foram os grandes destaques. Derrick White liderando o Celtics na ausência do Jaylen Brown, 22 pontos, 8 rebotes, 8 assistências com 3 tocos para o Derrick White. Né, o Celtics chegando à sua 4ª vitória seguida, 9ª nos últimos 10 jogos. Né, o Celtics que nessas 9 vitórias nos últimos 10 jogos tomou menos de 110 pontos em 9. Né? Na verdade, das últimas 10 vitórias, o Celtics tomou menos de 110 pontos em 9 e menos de 100 em 7, né? Então é um time que vem se destacando no ataque, mas também está tendo um destaque muito grande na defesa. Jogadores, né, importantes vêm crescendo, né? Neemias Queta, Hugo Gonzalez, próprio Sharman. Então é um time que tá numa crescente absurda. Tem Jaylen Brown jogando pra caralho, tem Derrick White jogando pra caralho, Mazzulla fazendo um grande trabalho. E tem um tal de Jason Tatum pra voltar, né? Tem o tal do Jason Tatum pra voltar. Então,
Temporada do Celtics é fantástica e a perspectiva é ainda melhor. É ainda melhor. Então, grande momento do Celtics. Nos últimos 2 jogos da noite, a gente teve o Magic vencendo o Lakers, né, num jogo emocionante, né, um jogo que foi pro clutch time, que teve ali o Lakers desperdiçando uma chance claríssima de vencer depois de uma cesta gigante do Wendell Carter Jr. num rebote ofensivo. Né, o Luka teve a chance da vitória, uma jogada muito bem desenhada pelo J.J. Redick, que parou na mão do Luka. Só que mesmo tendo um visual claríssimo pro arremesso, o Luka acabou refugando e a bola teve que ser passada pro LeBron, que estava desequilibrado, não conseguiu converter a cesta. O Lakers desperdiçou a chance de vencer. Uma das poucas derrotas do Lakers em clutch time na temporada. O Lakers, que é o melhor time da liga em clutch time, ontem não conseguiu. O Magic conseguiu ser superior, com o Wendell Carter, com o Paulo Banchero entregando seu melhor jogo na temporada. 36 pontos, 10 rebotes, 6 assistências pro Paulo. Puta jogo dele. A defesa do Magic ontem fez um trabalho excelente, né, em cima do Lakers. Limitou o Lakers a só 109 pontos. Trabalho muito bem feito. Tristan da Silva aparecendo, Wendell Carter aparecendo. Um jogo muito bom, né, do Magic no geral. Desmond Bane matando bolas importantes. Ao mesmo tempo que foi um jogo bem abaixo do Lakers, né? Austin Reeves teve uma atuação muito fraca, com exceção ali do terceiro quarto, que ele foi bem. O restante do jogo do Reeves foi muito abaixo. O Luka também, apesar do 22-15, né? Não foi um grande jogo do Luka. Pra quem viu o jogo sabe, não foi um grande jogo do Luka. Muito mal nos arremessos e no fim, né? Deu a... Não vou falar que o Luka pipocou, mas ele errou na sua decisão. Ele deveria ter arremessado. Ele mesmo na coletiva depois do jogo admitiu que ele tinha que ter arremessado, que ele vacilou. O LeBron fez um jogo abaixo também, não gostei do jogo do LeBron, né? Pontuou e tal, mas não teve muita eficiência, cometeu muito turnover, defensivamente acabou tendo alguns erros, errou um lance livre ali no final que não poderia ter errado, poderia ter feito a diferença no final. Então foi um jogo bem errático por parte do Lakers e o Magic errou menos, foi mais eficiente na defesa, teve um banqueiro muito bem e merecidamente saiu com a vitória, 31ª vitória do Magic na temporada, 23ª derrota do Lakers, que cai para a 6ª posição na conferência, né? Então, Lakers aí se complicando um pouquinho aí na conferência, pensando, né, em vaga direta nos playoffs. E no último jogo a gente teve o Minnesota suando, mas conseguindo vencer o Blazers no final, vitória por 124-121. Jaden McDaniels e Anthony Edwards foram os caras do Minnesota ontem. McDaniels, um dos melhores jogos dele na temporada, 29 pontos, 6 rebotes, 5 tocos pro McDaniels, com 3 roubos de bola, uma atuação bizarra do McDaniels, 5 bolas de 3 convertidas. Jogadorzaço McDaniels, gosto demais dele, muito mesmo. E o Anthony Edwards, né, cara, 34 pontos, 27º jogo dele de mais de 30 pontos na temporada. A temporada do Anthony Edwards é um absurdo, né? Nos últimos 10 jogos tem mais de 30 pontos de média. Jogando pra caralho. Tá jogando pra caralho Anthony Edwards. O que pega no Minnesota é o que eu sempre falo, né? Que é a displicência em jogos fáceis, né? Ontem, apesar do Blazers ser um bom time, Minnesota era favorito. Claro favorito, né? Só que toda vez que Minnesota é colocado nessa posição, parece que os jogadores jogam na sacanagem. E ontem, de novo, jogaram na sacanagem, quase perderam. Mas no fim ali o McDaniels resolveu, o Anthony Edwards resolveu. E a vitória veio. Mas assim, como brinca o Minnesota, né? Como brinca. Enfim, 36 vitórias para Minnesota, 31 derrotas para o Blazers, que teve de novo Donovan Clingan se destacando. 11 pontos, 16 rebotes e 3 steals pro Clingan, fazendo uma grande temporada do Donovan Clingan, tá? Jogando muito bem. Galera, é isso, tá? Pro episódio de hoje é isso. Obrigado a todos pela audiência nessa quarta-feira. Espero que, né, sua semana esteja sendo maravilhosa. Teremos pós-jogo saindo hoje. Teremos 2 joguinhos bem interessantes, né? OKC contra Detroit. As 2 melhores campanhas se enfrentando. E na madrugada, Celtão contra Denver. 2 jogos muito bons. Teremos pós-jogo das 2 partidas, então fico, né? Então, fico no aguardo da sua audiência. E é isso, cara. Obrigado mesmo né,
por você estar aqui comigo hoje. Tamo junto, grande abraço e tchau.